Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é a professora Isabela. Então, vamos dar início à nossa aula 12, certo? Vamos dividi-la em dois momentos. Esse primeiro pedaço de Primeira Guerra Mundial não está muito extenso na nossa apostila. Eu também resolvi não me aprofundar mais do que tem na apostila. Acho que a gente pode se restringir a isso. E, posteriormente, vamos falar sobre crise de 29 e sobre a Revolução Russa, tá bem? Então, o que vem acontecendo? A gente vinha falando de Europa do século XIX e o que vem acontecendo na Europa do século XX? Estávamos observando todas aquelas lutas imperialistas, aquelas disputas territoriais que estavam centradas principalmente nas mãos das nações europeias, que usavam e abusavam de recursos, de mão de obra, de matéria-prima das outras nações, tanto no continente africano como no continente asiático, como no continente americano, que também foi explorado pelos estadunidenses, certo? Então, falamos sobre tudo isso nas nossas aulas anteriores. E vimos que todo esse pensamento, toda essa ideia, existia uma justificativa ideológica por trás dela. Nós tínhamos várias teorias que trabalhavam em cima dessa validação do imperialismo. Então, a partir desse momento, nas aulas anteriores, nós inclusive vimos comentando, mas a partir do século XX vai ganhar mais força ainda, vai ter início uma corrida armamentista, ou seja, uma militarização cada vez mais intensa por parte dessas nações, que começaram a entender a existência de conflito iminente, certo? Então, existia esse sentimento no ar. E a gente vai entrar num período chamado de paz armada, onde as nações elas vão estar se militarizando, vão estar se organizando belicamente, mas que vão evitar inicialmente esse conflito, principalmente por meio de alianças. E vamos falar um pouco sobre algumas dessas alianças. Vai ganhar força também nesse período o sentimento nacionalista. Esse sentimento nacionalista ele tinha como principal objetivo fazer com que as diferenças internas, que estavam relacionadas principalmente às diferenças econômicas, ou seja, as divergências entre classes mais abastadas e classes menos favorecidas economicamente, elas pudessem se tornar menos significativas, que elas pudessem passar por um processo de apagamento, que aquilo não fosse trazido para o centro da discussão, e estimular um outro tipo de pensamento dentro das nações, certo? Priorizando aquele sentimento de pátria, aquele sentimento de amor pela nação. E estimulando também rivalidades internacionais, a partir desse sentimento de revanchismo, né? E além disso, vai ganhar força dentro desse cenário de nacionalismo uma certa rivalidade étnica. Então isso vai acabar alimentando esse tipo de pensamento que mais tarde vai ganhar força em outros contextos também. Como nós comentamos, a militarização cada vez mais intensa. Então vamos falar um pouco sobre alguns desses projetos imperialistas. A Alemanha a gente viu que inicialmente tinha se prejudicado por conta da sua unificação tardia, mas que ela estava agora no século XX com uma política bélica bem estabelecida, ela estava cada vez mais militarizada. Ela tinha esse caráter de nação recém-industrializada, que a gente sabe que favorecia esse desenvolvimento econômico, principalmente para essas classes mais abastadas, e permitia a criação e desenvolvimento de toda uma infraestrutura voltada também para essa militarização, para essa política bélica, certo? Então, a Alemanha ela vai iniciar um projeto de praticamente uma redivisão desse mapa europeu, ela vai querer interferir, vai querer adquirir mais territórios e mais influência dentro desse mapa europeu, e ela vai começar a investir também numa esquadra ultramarina. Então, essa parte naval dela, né, essa sua parte da marinha, ela vai se tornar cada vez mais forte também, ameaçando a anterior hegemonia inglesa que existiu por muito tempo. Então é nesse contexto que vão surgir várias entidades, como por exemplo a Associação Pan-Germânica, que era alimentada por intelectuais, jovens, pessoas de vários tipos, esse grupo, que pregava principalmente a superioridade da raça germânica, certo? Sempre embasada nesse sentimento de nacionalismo e de patriotismo, pegando realmente pelo lado emocional da coisa, certo? E que esses jovens eles vão alimentar muito isso, isso vai acabar colando, certo? E além disso, a gente vai ter uma forte reação internacional por conta de tudo isso que estava acontecendo. Com relação às outras nações, França e Inglaterra também passavam por esse processo de fortalecimento militar e também se preparavam para esse possível conflito, vivendo isso que a gente comentou, chamado de paz armada. A Alemanha ela vai passar por um processo onde Bismarck, por pressões políticas, ele vai acabar sendo obrigado a renunciar e Guilherme II ele vai se tornar imperador. Certo? E o que vai acontecer entre a relação de Alemanha e Rússia é que, por conta da disputa ali pela região dos Balcãs, a Alemanha vai romper antigos tratados, uma antiga aliança que ela tinha com a Rússia de não agressão,
E ela vai acabar se aliando de forma estratégica à Áustria, porque a Áustria também tinha interesse nessa região dos Balcãs. E assim eles vão se aliar. E ela vai criar essa espécie de conflito com a Rússia. A Alemanha ela também vai ter interesse em enfraquecer o Império Turco-Otomano, com o objetivo de obter mais acesso aos mercados asiáticos, e ela queria fazer isso por meio da construção da ferrovia Berlim-Bagdá. Então é nesse contexto que vai se desenvolver a Tríplice Aliança. Lembrando que esses nomes eles são reservados à Primeira Guerra, a gente tem outros nomes para a Segunda Guerra. A Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança vai ser formada por Alemanha, Itália e a Áustria, que tinha se aliado por conta desse motivo. Agora, com relação à França, a gente tinha já uma rivalidade pré-existente com a Alemanha por conta da Guerra Franco-Prussiana, que nós comentamos anteriormente. Toda aquela questão da unificação da Alemanha, lembre-se, acho que vocês lembram disso, se não lembrarem é bom dar uma relembrada. E eles vão fazer, por conta disso, uma aliança com a Rússia, com o objetivo de fortalecer esses laços e fazer oposição ao que vinha acontecendo com a Alemanha. Já a Inglaterra, ela também vai ver essa questão da ameaça da Alemanha surgindo. A gente comentou agora da questão da militarização das vias marítimas, que vinha ganhando força. E ela vai acabar saindo do seu auto-isolamento, daquela sua posição hegemônica de grande privilégio dentro desse contexto de industrialização e tudo mais, que ela tinha tomado a dianteira. Inclusive, a gente comentou na aula passada que exercia influência sobre muitos territórios a nível de imperialismo, a nível de neocolonialismo. Então, ela vai entrar em acordo com a França e vai tentar sanar alguns conflitos que existiam anteriormente, como algumas disputas dentro do continente africano. O Egito ele vai ficar com a Inglaterra, enquanto a França e a Espanha elas vão dividir o Marrocos, por exemplo. E é assim, sanando esses conflitos, essas divergências que as nações europeias tinham entre si, que vai ser formado o outro lado, a chamada Tríplice Entente, que vai ser formada por França, Inglaterra e Rússia. Então, é importante que a gente entenda o contexto da Rússia nesse período. Então, a Rússia tinha sido recentemente derrotada na guerra contra o Japão em 1805 e estava acontecendo uma série de conflitos, de revoltas internas, o que acabava criando uma séria instabilidade para essa região. Então, para tentar manter aquela aparência de nação hegemônica plena, ela vai tentar estender, expandir seu território e vai ter interesse especial sobre a região ali dos Balcãs, com destaque para o Estreito de Bósforo e Dardanelos. Essa região ela seria de muita estratégia porque ela permitiria a passagem de seus navios de guerra. Então seria muito interessante. Mas o que acontece é que o Império Austro-Húngaro, em 1908, ele vai acabar sendo apoiado pelos alemães e ele vai acabar anexando essas províncias sem ceder às exigências e aos interesses da Rússia. Sendo que o que acontece é que a Sérvia, que era uma nação que era vinculada à Bósnia e Herzegovina, ela vai se revoltar com essa anexação, né, dessa região dos Balcãs, e ela vai acabar ameaçando, dizendo que ela vai resgatar essa região do domínio austro-húngaro. Então vai se criar um clima de muita hostilidade, muita tensão. Nesse contexto de dominação da região dos Balcãs pelo Império Austro-Húngaro, onde a gente teve grande violência, a gente tinha muitas nações e alguns movimentos separatistas, é que vai surgir a ideia do pan-eslavismo, que era o quê? Que seria a ideia de uma grande Sérvia, de unificação, de união dos povos eslavos. E essa ideia ela vai ser apoiada pelos russos, que tinham um particular interesse na região e também queriam fazer oposição à Áustria, a esse Império Austro-Húngaro. Então, a Sérvia e a Áustria elas vão ficar ali disputando pelo controle da Bósnia, da região da Bósnia-Herzegovina, ali nos Balcãs. E vão ganhar força também os movimentos nacionalistas justamente embasados nesse pan-eslavismo. Então vão surgir algumas sociedades secretas e grupos de oposição que vão estar ali propondo a independência da Sérvia e propondo também a criação de um Estado formado por esses povos eslavos. E o estopim que vai criar grandes motivações para o desenvolvimento da guerra vai ser no dia 28 de junho de 1914, na capital da Bósnia, chamada Sarajevo, quando o arquiduque austríaco, que era herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, ele vai acabar sendo assassinado por um membro do grupo Mão Negra, que era uma dessas sociedades secretas que era a favor dessa unificação e que era contrária a essa dominação por parte do Império Austríaco. A proposta da Áustria para não declarar guerra, né, em teoria, que na realidade eles buscavam apenas uma justificativa para poder intervir militarmente na Sérvia,
eles propuseram uma subordinação da Sérvia, sendo que a Sérvia ela vai rejeitar o direito de investigação do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, e isso vai dar justamente a justificativa que a Áustria queria. A Rússia já tinha mobilizado tropas em favor da Sérvia, tinha colocado suas tropas à disposição, e no dia 29 de julho de 1914, a Áustria ela vai declarar guerra. A Alemanha, então, ela vai declarar guerra também à Rússia, primeiramente à Rússia, uma vez que ela vai pedir que as tropas russas sejam desmobilizadas, mas ela não vai ser atendida, aí ela declara primeiro guerra à Rússia, e depois ela vai declarar guerra à França. E ela, inclusive, vai violar a neutralidade belga, que era uma região ali que ficaria neutra, e eles vão acabar invadindo esse território para poder acessar o território francês. E então, por conta dessa violação da neutralidade belga, a Inglaterra ela vai acabar declarando também guerra à Alemanha. Então, é assim que a guerra ela vai estar estabelecida, né? Então, a gente vai ter duas principais fases dentro dessa guerra. A gente vai ter a guerra de movimento, que seria uma guerra já com mais deslocamentos territoriais, que vai ser o início. E a Alemanha ela vai tentar invadir a França, mas vai ser uma tentativa não bem sucedida, uma tentativa fracassada. E a segunda fase, ela já vai ser a mais característica, aquela chamada guerra de trincheiras, onde os homens eles ficavam apinhados nessas faixas de terra escavadas, tinham toda a infraestrutura, alojamentos, enfim, claro, submetidos a condições de péssima higiene, péssima alimentação, violência constante, mas era assim que era tratado. E eles tinham aquela terra de ninguém, né, que era como eles chamavam, e eles tinham que cruzar esses territórios para poder alcançar vantagem territorial. Então, por muito tempo, a guerra foi travada dessa forma. Inclusive, naquele filme que foi muito famoso esse ano, que foi um daqueles filmes que foi indicado no Oscar, aquele 1917, ele fala justamente sobre essas trincheiras, né? É um filme bem bacana, se vocês quiserem assistir, só para ter uma ideia de como que funcionava dentro dessas trincheiras, como que era travada a guerra propriamente dita. E com relação à participação dos Estados Unidos, o que aconteceu? Inicialmente houve uma resistência, apesar dos laços históricos que existiam entre Inglaterra e Estados Unidos, né, que tinham sido estabelecidos previamente, mas devido principalmente à agressividade alemã, que vai acabar destruindo algumas embarcações civis, os Estados Unidos vão entrar na guerra em 1917 após a retirada da Rússia. E isso vai favorecer a produção industrial norte-americana, que vai ficar alimentada por esse belicismo. E além disso, os Estados Unidos eles vão acabar por fornecer armas e suprimentos, e eles vão ser importantes para o estabelecimento da vitória. Então, uma figura essencial para o estabelecimento das negociações de paz vai ser Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos. Ele vai ser o principal mediador dessas negociações e ele vai propor algumas ideias. Ele vai propor a soberania dos povos dominados pelo Império Austro-Húngaro, que elas pudessem ficar livres. Ele vai propor a independência belga, que tinha sido invadida e toda aquela questão. Ele vai propor também a negociação para a questão balcânica e a criação da Liga das Nações, que tinha o objetivo de mediar também a nível internacional as relações. Sendo que poucas medidas vão ser de fato aceitas e as decisões elas vão ser basicamente tomadas pelo lado vencedor. Então a Alemanha e seus aliados e Rússia eles vão ser muito excluídos dessas negociações finais, o que inclusive vai criar um sentimento de revanchismo muito intenso que vai acabar transbordando e perpassando para a Segunda Guerra Mundial. Então vai servir também como motivação para esse outro conflito. A Alemanha ela vai ser severamente prejudicada, ela vai passar por uma série de exigências francesas, a França vai, inclusive por conta do revanchismo que já existia anteriormente, ela vai alimentar esse sentimento de afronta, digamos assim. Então vai ser assinado o Tratado de Versailles, que vai determinar a desmilitarização da Alemanha e o pagamento de várias sanções. E além disso, o território da Alsácia-Lorena ele vai ser perdido para a França, certo? Então isso vai gerar um forte sentimento de revolta e indignação por parte da Alemanha, gerando justamente esse sentimento de revanchismo que eu comento, que ele vai motivar muito fortemente os conflitos que vão acontecer pós Segunda Guerra Mundial. É muito fácil você mobilizar uma nação em torno de um objetivo em comum quando você tem algo que pega pelo sentimental. Então a gente tem que ter isso em mente também, certo?
Então era isso, pessoal. Essa aula ela realmente está bem curtinha na nossa apostila. E é bom porque essa semana nós tivemos duas aulas. E eu não queria me demorar muito acrescentando outras coisas que não estivessem na apostila, tá certo? Mas qualquer coisa vocês podem me procurar. Me encontro à disposição como sempre.